Olá, tudo bem? Sou o professor Oliveira Soares. Vamos hoje trabalhar com você a maneira como os Estados Unidos saiu da crise de 29, tá? Quando você fala assim, forma como os Estados Unidos saiu da crise de 29, significa dizer o quê? Uma crise que começa nos Estados Unidos, torna-se uma crise mundial e, logicamente, nós temos que tentar reverter esse quadro. Por qual motivo? Então, o primeiro detalhe que você tem, quando você pensa no mecanismo da crise. O mecanismo da crise, cara, funcionará assim. Quanto mais desemprego você tem, mais desempregados você terá. Porque o cara desempregado, ele não consome. Esse que seria o grande abacaxi. Já que ele não está consumindo, a nossa produção tende a quê? A nossa produção vai sobrando cada vez mais, porque o cara não consome. Então, qual é o grande mecanismo que você tem? O mecanismo começa a pensar da seguinte maneira, olha só, a sua superprodução, como nós falamos no vídeo anterior, ele vem associado a um subconsumo. Ou seja, estou produzindo muito de tudo e tem pouca gente para comprar. Isso automaticamente leva a uma queda de preços. O que preço que caiu? Cai o preço dos produtos, e cai o preço das ações das grandes empresas. As grandes empresas começam simplesmente a ter o valor das suas ações diminuídos. Aí, de repente, você então, que isso aqui começa a desencadear o quê? Um conjunto de falências. Essas falências automaticamente levam o quê? A uma queda no crédito, porque muitos bancos também faliram, diminui o dinheiro em circulação e o desemprego simplesmente aumenta. Então, como é que nós vamos fazer para sair dessa crise ali? Nós temos que, então, obrigatoriamente, nós temos que fazer isso aqui, nós temos que gerar emprego. Ou você gera emprego, ou você não sai da crise. Então, já que você tem que gerar emprego, como é que nós vamos fazer? Olha só, esse novo acordo que nós temos, portanto, está ali, o nosso presidente, foi o nosso presidente Franklin Delano Roosevelt, que foi eleito 4 vezes no período da crise. Tanto é que depois os Estados Unidos fez uma modificação e trouxe simplesmente para 2 vezes, né? Hoje nos Estados Unidos você pode ser presidente por 2 vezes, consecutivas ou não. Tá? Detalhe interessante que nós temos está ali, a ideia seria você criar um estado planejador. Traduzindo em miudinhos, o que é um estado planejador ali? É um estado que interfere na economia, um estado simplesmente que vai fazer o quê? Ele vai começar a intervir nessa economia com o objetivo de gerar o quê? De gerar simplesmente empregos, cara, tá? Automaticamente nós proibimos a exportação do ouro, faltou um Rzinho ali, tá? Produzimos a exportação do ouro, a riqueza tem que ficar dentro do nosso país, tá certo? Desvalorizamos a nossa moeda. Com qual objetivo? Tentar favorecer isso no processo das exportações, tá? Ao mesmo tempo criamos o famoso ato emergencial para os bancos. O que seria isso? Você fazer uma reforma no sistema financeiro. Detalhe importante que você tem, tentar evitar uma especulação, ou seja, as pessoas começarem a trabalhar com as ações num processo eminentemente especulativo. Comprar as ações e ficar guardando de repente o quê? Que ela subisse só para vender, ou esperando uma queda e acumulando as nações para ganhar eventualmente o quê? Numa futura alta, tá? Dentro desse panorama ainda, olha só, vamos diminuir a taxa de juros. Para quê? Para facilitar o crédito para você. Você tem que voltar a comprar. Se você não comprar, não existe solução para a crise. Claro? Situação que nós temos então aqui, o estímulo às importações. Esse é o motivo pelo qual ele adotou esse critériozinho aqui. Por que você valoriza o dólar? Porque eu preciso aumentar o quê? Aquilo que seriam as minhas exportações. Então reparem que a questão do valor dessa moeda está ligada diretamente à questão do quê? A questão desse dólar no contexto. Claro? Situação que nós vamos encontrar ainda, olha só, o famoso AAA. Né? O que nós vamos tentar fazer com esse AAA? Fazer um ajustamento no seguinte sentido, olha aqui, o que eu preciso fazer? É ajustar a minha superprodução com o subconsumo. É isso que eu tenho que fazer, ajustar superprodução com subconsumo. E como é que eu poderei fazer isso? Então a ideia básica então funcionará da seguinte maneira, olha só que coisinha legal que nós vamos propor para você. Você deverá reduzir as áreas plantadas. Olha que louco, a gente olha a princípio e fala, mas esse troço é um troço muito doido, né? Eu devo diminuir a produção para que você pudesse ter subsídio do Estado. O Estado exige de você exatamente isso. Diminua a sua produção que eu te forneço dinheiro. Então essa é a lei do ajustamento agrícola. Adequando, equilibrando produção com consumo. Tá? Ao mesmo tempo nós fazemos o famoso NIRA, o National Industrial Recovery Act, que é uma lei de recuperação da indústria nacional. E o que uma lei de recuperação da indústria nacional vai fazer, cara? Olha só que troço legal. Ele precisa, primeiro, aumentar preços. Esse é um troço evidente porque eu tenho que aumentar o quê? A minha margem de lucro.
Eu devo diminuir a produção, portanto, adequar produção com consumo, tá? Preciso, portanto, reduzir as horas de trabalho. Meu Deus, para que reduzir as horas de trabalho? Para poder diminuir aquilo que seria a minha produção. Ao mesmo tempo, proibimos o trabalho de menores, cara. Eu não quero menor trabalhando, não. E olha só que loucura, nós permitimos e damos liberdade aos sindicatos. Por que nós damos liberdade aos sindicatos? Para os sindicatos poderem fiscalizar, sabe o quê? As horas trabalhadas. Agora repare só, eu vou diminuir a quantidade da jornada de trabalho. A minha jornada de trabalho será de 8 horas. Ao mesmo tempo, eu estabeleço um salário mínimo e um número máximo de horas que você vai poder trabalhar. Mas para isso, o que eu preciso? Eu preciso simplesmente, olha que loucura, alguém que fiscalize. Agora imagine só você botar o Estado fiscalizando indústria por indústria. Não vai dar certo. Então qual é a proposta americana? Dê liberdade aos sindicatos. Os sindicatos irão simplesmente fazer o quê? Irão fazer essa fiscalização, tá certo? Dentro dessa ideia, olha só que bonitinho como é que a coisa vai caminhando, tá? Nós temos, portanto, o quê? Que nós precisamos combater o desemprego. E o desemprego será combatido como? Fácil, aumentando e apertando a legislação trabalhista, para evitar simplesmente aquilo que seria exploração da mão de obra, manter o cara trabalhando, manter o cara produzindo, tá? Criamos ainda para os jovens, por qual motivo? Olha só que legal, eu primeiro mexi nisso aqui, ó. Eu vou proibir o trabalho de menores nas indústrias, porque você deveria ser, como as propagandas mesmos diziam na época, precisamos de homem de família. Mas um detalhe interessante, né? Os jovens precisam trabalhar. E como é que eu faço para os jovens? Eu coloco simplesmente na conservação, por exemplo, de rodovias, conservação de ruas, e olha só, reflorestamento. Então percebam, eu tirei o cara daqui, daquilo que seria o trabalho na indústria, mas eu jogo os jovens aonde? Para poderem trabalhar, por exemplo, nessas áreas de reflorestamento, tá certo? Ao mesmo tempo, criamos uma Comissão Nacional do Trabalho. Qual é o objetivo? Ser o mediador entre empregados e empregadores, ou seja, patrões e empregados. Praticamente você tem o quê? Uma legislação trabalhista e acordos sendo considerados como sendo o quê? Perfeitos. Então tá ali, nós encontramos que esses acordos coletivos aqui, têm validade. E logicamente essa comissão aqui, fiscaliza se isso aqui vai funcionar. Tá? Criamos ainda, olha só, as leis do Vale do Tennessee, onde nós fazemos obras públicas, barragens, usinas, tudo isso com qual objetivo? Geração de emprego, cara, essa que seria a ideia, tá? A Lei Wagner, de 1935, permitindo liberdade de organização sindical, para que os sindicatos pudessem realmente o quê? Fiscalizar o que está sendo feito, e ainda as leis de segurança social. Ou seja, benefícios à velhice significa dizer o quê? Que quando você não for mais produtivo para aquilo que seria a indústria, para o mercado de trabalho, que você não fique sem consumir. Então essas são as propostas feitas para quê? Para tirar os Estados Unidos da crise. Automaticamente essas leis dos justos padrões de trabalho reduziu o quê? A jornada de trabalho. Aumenta-se o valor da hora extra e o mínimo necessário para você poder sobreviver. Diante dessa ideia, qual é a estrutura? Os Estados Unidos então precisa de novas fontes para poder o quê? Para poder manter a sua lucratividade. E adivinha onde é que nós vamos buscar as novas fontes? Aproximação também com a nossa América Latina. Então observe só, os Estados Unidos, nesse momento, cara, o que ele fez? Ele transformou praticamente, olha só que loucura, tá? Ele transforma a construção civil praticamente numa política de governo. Por que ele transformou numa política de governo? Porque a obra pública era a maneira que ele encontrou para gerar o quê? Emprego. Olha que doideira. Então a construção civil gerará os empregos que ele precisa. Porém, nós vamos encontrar um pequeno detalhe. Por volta de 1937, o desemprego americano começou a subir de novo, cara. Quando o desemprego americano começou a subir de novo, os Estados Unidos falou, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí você vai dizer, mas por que o desemprego começou a subir ali? Por uma questão simples, né? As obras começaram a ficar prontas. Quando as obras começaram a ficar prontas, os Estados Unidos pensou, agora o barraco caiu. Agora o barraco vai cair. Mas nesse momento a conjuntura europeia caminhava simplesmente para quê? Para uma famosa Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos olhou para aquela guerra e disse, esse troço aí vai me tirar da crise. E vai tirar da crise ou não? Vai.
o desemprego nos Estados Unidos após o início da Segunda Guerra Mundial será praticamente zero. O número de desempregados foi lá embaixo, porque eu direcionei para aquilo que seria a nossa indústria bélica. Isso é o nosso chamado New Deal. É uma maneira que nós temos de sair daquilo que seria a crise de 29, que prejudicou o mundo todo. O Japão foi um dos países mais prejudicados, porque ele pegava matérias-primas da região do Oriente, industrializava e vendia para os Estados Unidos. O Brasil queimou excedentes de café. Então repare que loucura, no Brasil inclusive vai refletir diretamente aonde? Na famosa ideia da Revolução de 30. Então perceba, a crise 29 tornou-se uma crise mundial, então nós temos agora que fazer o quê? A recuperação dessa economia. E a recuperação da economia começa nos Estados Unidos com o New Deal, o chamado Estado planejador, ou seja, o Estado volta para a economia. Tranquilo? Gostou? Achou legal? Se inscreve no canal, curte aí, compartilhe o vídeo. Até uma próxima, grande abraço para você.